pensamento é uma energia viva, capaz de criar vibrações que repercutem em todo o universo. O que você pensa em relação a você, sua vida e as pessoas à sua volta é a sua verdade. E essa verdade atrai situações que vibram na mesma frequência. Hoje, o Dr. Aguinaldo vai nos contar um pouco sobre pensamentos obsessivos. Chegou a hora do nosso Papo Espírita. Segundo Emmanuel, pensamento é vida. Aquilo que nós pensarmos, nós vamos viver. E precisamos ter muito cuidado com estes pensamentos, porque se forem bons, teremos uma vida boa. Se forem negativos, a nossa vida será muito difícil. E muitas das vezes nós nos permitimos influências em nossas vidas, de pensamentos próprios, muitas das vezes. Como, por exemplo, dizendo, essa vida não presta, para mim nada dá certo, eu sou infeliz. Mas também podemos nos permitir a influenciações espirituais de outras criaturas encarnadas e desencarnadas. Quantas vezes, conversando com determinadas pessoas, elas tentam nos induzir a uma situação vexatória e na nossa vigília, às vezes não nos permitimos. Mas também somos envolvidos por entidades espirituais que se posicionam como cobradoras, como inimigas, por terem sido prejudicadas por nós outros em épocas passadas. E aí se caracteriza um processo obsessivo. Então nós precisamos atentar para a proposta de Jesus: vigiai e orai para não cair em tentação. Fechamos a nossa tela mental, a nossa casa mental, com pensamentos bons e condutas alinhadas com a proposta divina. A literatura espírita nos oferece o perfil de que a Terra é um hospital-escola. Mas os excessos de consumo estão dando outra característica para o nosso planeta: a de lixeira. Um problema grave e que precisa de um olhar mais atento. Quando nosso planeta era ainda um mundo primitivo, a maior preocupação do ser reencarnado era sua alimentação, como principal meio de subsistência, seguida de proteger-se das adversidades próprias daquela natureza ainda primitiva. As leis de conservação e destruição eram sua principal norteadora. Com o passar do tempo, o planeta Terra passou de um mundo primitivo para civilizações que foram evoluindo até os dias de hoje. E, na doutrina de Kardec, podemos chamar esse momento evolutivo do orbe de mundo de expiações e provas, onde, de fato, o instinto de conservação e de destruição foram dando espaço aos sentimentos e ao intelecto. Passamos de apenas existir para viver e sentir. Assim, criaram-se grupos, e com isso, a necessidade de se acumular bens. E muitos desses bens não podiam ou não tinham a necessidade de serem transportados, e eram simplesmente abandonados, deixados, e com isso começaram a ser descartados no meio ambiente, como lixo. Era um tempo em que palavras como espiritismo, ecologia, consciência ambiental ainda nem existiam. Afinal, o que espiritualidade tem a ver com o lixo? E você, como você olha para o seu lixo? Ah, já sei, isso não é problema meu. Afinal, eu nem vou estar mais aqui quando o mundo acabar. Mas meus filhos, meus netos, eles estarão. Melhor nem pensar nisso. Afinal, Deus proverá. Não é o que todo mundo diz? Tá, só que não. Eu sei, você deve estar pensando, lá vem aquele papo de ecochato de novo. Se você esteve conosco até esse minuto, fica mais um pouquinho. Este programa pode mudar a sua opinião a respeito disso. Se ecologia é a análise das relações entre os seres vivos e o seu meio social, econômico ou moral, cujo propósito está centrado no equilíbrio entre o homem e o seu meio de convívio normal,
temos que pegar um gancho nos ensinamentos trazidos por Kardec no Livro dos Espíritos. A Terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele a emprega no supérfluo, o que poderia ser empregado no necessário. Então, até quando a gente vai ficar nessa de deixa pra lá, enquanto eu viver, a Terra aguenta? Será? Sabe o que eu descobri? Que lixo não pode mais ser chamado de lixo. Ou é resíduo, ou é rejeito. Se lixo não é mais lixo, ou é resíduo, ou é rejeito, você sabe a diferença? O que é lixo para você? Eu acredito que hoje tudo que é descartável é lixo, né? Garrafas PET, plástico, o canudinho, tudo isso vai para a natureza, né? Lixo para mim é tudo aquilo que é descartável, né? Desde alimentos, plásticos, aquilo que não se usa, vidros, né? É descartável, que não se utiliza mais. O que é lixo para mim? É a parte mais orgânica, resto de comida. O que está atrás de mim não, isso não é reciclagem mesmo. Qual a importância de saber a diferença de resíduo e rejeito no nosso dia a dia? A gente orienta. Vai comprar um leite? Ó, esse é gostosinho, esse é um barulho irritante. Então, o que te irrita é o que é rejeito. O que é gostoso você leva para casa. Parece complicado, mas o simples ato de separar lixo seco e molhado já é um grande passo para toda uma sociedade que paga um monte de impostos para recolher o lixo, que simplesmente poderia ser separado e reutilizado, gerando vários benefícios, não só ao meio ambiente, como ao seu próprio bolso. Afinal, nós pagamos por quilo de lixo transportado. E também para várias pessoas que sobrevivem daquilo que achamos que é simplesmente lixo, mas na verdade é um resíduo. Você deve estar pensando, esse negócio de ecologia dá muito trabalho. Porque além de separar o lixo que não é lixo, ainda tem o rejeito. E rejeito, você já viu, não tem jeito. Fica um pouquinho com a gente, porque nós temos algumas dicas. Restos de alimentos, que juntam moscas, mau cheiro, tais como arroz, feijão, resto de carnes, aquilo que comemos, mas sobra fora de nós. Então, que tal terem o mesmo destino? Isso mesmo, aquilo que sobra nos pratos podem primeiro ir para o liquidificador, em seguida do copo para a privada. Por quê? Por serem rejeitos que, se fossem para o quintal ou para o aterro, assim como o nosso cocô, juntariam moscas e cheiro. Os que não juntam moscas ou mau cheiro, tipo cascas de frutas, folhas, podem ser reutilizados em compostagem. Isso mesmo, se você tem um jardim ou horta, ou seu vizinho ou vizinha tem, que tal fazer seu próprio adubo através de compostagem? Que basicamente é você colocar tudo isso em caixas plásticas, uma sobre a outra, as de cima com o fundo furado, e misturar com terra e minhocas, que isso tudo vai virar adubo. Isso mesmo, adubo. Mas remédios, pilhas, lâmpadas, papel higiênico, seringas usadas, lâminas de barbear, isso tudo deve ser separado corretamente e deixado para que a empresa que coleta em frente à sua casa dê a destinação correta. Você deve estar achando isso tudo muito complicado, então presta atenção. Quando a gente mistura resíduo com rejeito, não tem jeito. Se todos nós adotarmos essa simples medida, lembra do início do nosso papo? Lixo seco e molhado, já será uma grande conquista para a mudança de hábito que nossa sociedade precisa adotar. Enfim, nesse papo de lixo, ecologia, vamos lembrar da lei de ação e reação, onde todos nós seremos cobrados dos nossos pequenos ou grandes atos? O mundo tem jeito. Que tal a gente começar separando resíduo de rejeito? Muita paz.
O que Espiritismo tem a ver com ecologia, com responsabilidade ambiental? Nós vimos aqui com Rodrigo Leite que o nosso papel como seres integrais, espíritos imortais e responsáveis pelo planeta em que vivemos também faz parte da nossa trajetória de progresso. Podemos e devemos fazer mais pelo meio ambiente. E que tal começarmos este exemplo dentro da nossa casa espírita? E já tem gente fazendo isso por aí. Olha só. O Brasil, segundo dados do Banco Mundial, é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas, 91%, mas apenas 145 mil toneladas, 1,28%, são efetivamente recicladas, ou seja, reprocessadas na cadeia de produção como produto secundário. Esse é um dos menores índices da pesquisa e bem abaixo da média global de reciclagem plástica, que é de 9%. Veja os números. O Brasil produz 11.355.220 toneladas de lixo plástico por ano. Cada brasileiro produz 1 quilo de lixo plástico por semana. Somente 145.043 toneladas de lixo plástico são recicladas. 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular. 7,7 milhões de toneladas ficam em aterros sanitários. Mais de 1 milhão de toneladas não é recolhida no país. O Brasil é um dos países que menos recicla no mundo, ficando atrás do Iêmen e Síria, e bem abaixo da média mundial, que é de 9%. Dentre os maiores produtos de lixo plástico, é o que menos recicla. Apesar de todos estes dados, ultimamente vem crescendo o número de pessoas que colocam em prática a coleta seletiva de lixo. Campanhas de conscientização estão em ação. O GEOL, Grupo Espírita Orvalho de Luz, aqui em São José do Rio Preto, é um deles. A ideia da reciclagem é uma ideia antiga, né? Eu não nasci sendo uma pessoa que reciclava, mas eu aprendi a reciclar por conta de toda a educação que a gente vai tendo na vida e entendendo que somos espíritos e vamos deixar um mundo melhor para as pessoas. Já há muitos anos, eu particularmente fazia reciclagem e daí então surgiu a ideia da gente fazer a reciclagem aqui no centro, de divulgar para as pessoas, para que elas pudessem trazer e prontamente todo o grupo atendeu. Porque é óbvio, a gente gosta de se associar com ideias boas, né? E a ideia é essa, a ideia é que quando as pessoas vêm para a casa espírita, elas já juntaram o lixo durante a semana, o lixo reciclável. Nos dias de reunião, as pessoas trazem e aí o Sr. José, que tem contato com uma reciclagem, ele sempre leva no carro dele e aí ele deixa, no dia seguinte, recolhe o dinheiro conseguido e traz para aqui para casa, entrega para a nossa tesouraria. Eu levo em casa e separo tudo certinho e levo numa reciclagem que tem na Boa Vista. Separo tudo certinho e já levo mastigadinho lá para a pessoa pesar e vendo e passa o dinheiro para ajudar a pagar água, pagar luz, porque a casa aqui tem despesa também. E a gente fica muito feliz de poder ajudar essa casa aqui que ela merece. Tem a ajuda financeira, que é um valor que, embora não seja um valor considerável, é um valor que sempre ajuda nas despesas. A nossa maior alegria é ver o hábito, não é apenas o financeiro. Porque o financeiro é ótimo, todo tipo de ajuda é bem-vinda. Mas o mais legal, no meu entendimento, é as pessoas entenderem que nós necessitamos trabalhar por um mundo melhor. E embora isso seja um chavão, né, todo mundo fala, a gente está trabalhando por um mundo melhor, o impacto que a reciclagem faz é uma coisa real. A gente consegue ver isso no dia a dia. Aqui no grupo participam. Às vezes o Sr. José está
está aqui dentro já no estúdio, e aí elas deixam o lixo ali na saída para não esquecer de pegar na saída, né? E aí termina o estudo, vai todo mundo no carro buscar a reciclagem para poder colocar no carro dele. Então é um trabalho de equipe, entendeu? O grupo é muito focado nesse sentido, em todo mundo ajudar. E é legal porque sempre as pessoas que começam a trazer o lixo reciclável, toda semana essas pessoas trazem. E aí isso vai impactando outras também, que começam a ver o hábito, e aí naturalmente as pessoas começam a participar. Bom, primeiramente eu acho que a importância é para o planeta todo, né? E para nós como pessoas. Então, eu faço o possível. A gente vai adquirindo esse hábito e cada vez mais vai ficando tão forte que aí você se sente culpado de não praticar isso. Eu fico muito feliz de ajudar a casa aqui, porque a gente merece estar aqui junto com todo o povo que ajuda, todo mundo contribui com a reciclagem e a gente não dá valor, às vezes, na reciclagem, mas ela ajuda muito. Uma pequena contribuição que a gente dá, mas que faz bastante diferença para nós. Né? Para o mundo também, verdade. Todos nós temos que mudar a maneira como enxergamos o problema da produção de lixo. Este excesso polui a natureza e ameaça a vida. O próximo passo para que haja soluções concretas é trabalharmos juntos, por meio da conscientização pelo lixo gerado. Só assim haverá mudanças urgentes na cadeia de produção de tudo que consumimos. É tempo de fazer faxina. Não só em casa, mas também na mente. As consequências da invigilância dos nossos pensamentos é danosa. Como o Dr. Aguinaldo já nos contou, o nosso estado mental nos leva para onde estão os nossos pensamentos. É o que nós vamos ver agora com a dupla Fred e Camila. Então, nossa casa está bagunçada. Isso aqui é reflexo da nossa postura diária. Eu tenho certeza que a semana sua foi complicada. Nossa, sabe o que foi mesmo? Foi super corrido. Eu cheguei tão cansada do trabalho, destruída, nervosa, que eu só queria dormir. Nem prece pra dormir, oração pra agradecer. Agradecer o quê? Isso aqui é reflexo da nossa vida. Caramba. Essa bagunça é reflexo da nossa vida. Bem-vindos a mais um episódio do quadro Jesus no Mundo, que a gente vai trazer mais uma história de Jesus para vocês. E como o programa de hoje falou sobre lixo, vamos tentar trazer um ensinamento de Jesus que faça sentido com o programa de hoje. E para isso a gente vai lá numa passagem que todos nós conhecemos. Jesus, depois da ceia, da última ceia, ele, depois que reuniu com os discípulos, lavou os pés dos discípulos, dividiu o pão, o vinho. Depois de ele ter falado que Pedro negaria e que alguém ali na mesa o trairia, ele saiu e foi meditar, foi orar para Deus. Nesse momento, ele chama Pedro, João e Tiago para acompanhá-lo. Eles vão perto do Monte das Oliveiras. E ali Jesus faz o seguinte, ele fala para os discípulos, eu vou pedir para vocês ficarem em oração e em vigília comigo. Enquanto isso, eu vou no canto orar para Deus. Jesus então se retira, ora para Deus falando, Deus, afasta de mim esse cálice, caso seja da sua vontade, senão eu estou pronto para recebê-lo. Depois que ele fez esse diálogo com Deus, ele volta para os discípulos e os encontra fazendo o quê? Dormindo. Ele então os repreende falando, eu só precisava que vocês ficassem um pouquinho de tempo em oração, meditação e vocês dormiram. E ele fala a famosa frase, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Após isso, chegaram os soldados,
prenderam Jesus e aí a gente sabe o final da história. E é interessante que na nossa vida nós temos 1 milhão de coisas para fazer. E muitas vezes a gente cai no pessimismo, nos pensamentos negativos, nas irritações da vida cotidiana. E a gente não tem vigilância desses nossos pensamentos. Quantas vezes a gente já se pegou começando o dia fazendo uma prece, mas ao longo desse nosso dia a gente briga com o pessoal do trabalho, briga na nossa casa, xinga no trânsito, e isso vai causando um desconforto até físico. Aí a gente chega em casa cansado, com dor nas costas, com dor de cabeça, só querendo dormir. E muitas vezes nós mergulhamos nas reclamações e no pessimismo e não saímos disso. E a gente sabe que o pensamento é força criadora. Então a nossa casa mental, ela vai sendo bagunçada, ela vai ficando desconectada da vida. Muitas vezes como essa casa que a gente vê aqui atrás, toda desestruturada, suja, abandonada. E Jesus, ele nos dá uma receitinha para a gente sair desse pensamento, que é a oração. E a gente tem que entender essa passagem, porque Jesus faz 2 comandos. Ele fala vigiai, ou seja, vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos para não ter um lixo mental, uma construção de uma casa desse jeito. E o que vai nortear a nossa vigilância? Porque o que acontece? A gente pode prender a nossa atenção nas coisas materiais, nas coisas ruins, e é preciso que a gente mude essa nossa vigilância. E a oração é fundamental nisso. Lá no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar uma receitinha, como que deve ser a nossa oração. Primeiro, louvar. Entender que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente deve também pedir, porque pedir não é errado. A gente tem que entender que é preciso saber receber aquilo que nós pedimos. Muitas vezes não é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa. E Jesus nos mostra que pedir não é o problema, é saber receber. Tanto que ele fala, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então ele fala para a gente fazer esse movimento, mas é importante que nós entendamos como vamos receber isso. E o terceiro ponto é agradecer. Agradecer várias coisas, não só as coisas boas que nos acontecem, mas as coisas ruins que não nos acontecem e as coisas ruins que nos acontecem. Porque na verdade são todas oportunidades de aprendizado. Então a oração, ela vai nortear a nossa vigilância, para que a gente não se perca nessa bagunça muitas vezes que é a nossa vida. Então que possamos viver a nossa prece. Aquela prece matinal que a gente faz, louvando, pedindo e agradecendo, que ela possa se manter durante o dia. Porque quando vem as aflições da vida, nós estaremos preparados, vigilantes e seguindo o caminho de Jesus. E se você não quiser mais lixo mental, é importante entender esses 2 pontos, vigiai e orai. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Até a próxima, pessoal! O que está acontecendo? Como é que eu cheguei aqui? Não, eu quero sair daqui, tô com medo de trem cair na minha cabeça. Eu tô com medo mesmo. Resgatados das zonas umbralinas por Jesus. Estarmos antenados à nossa realidade e à realidade de tudo aquilo que nos cerca, sem nos esquecermos de quem somos realmente, amplia o nosso entendimento e responsabilidade por nós mesmos e pelo ambiente em torno de nós, seja em qualquer plano da vida. Não se esqueça, o Luz Espírita é produzido para você. Participe com a gente deste programa, nos siga nas redes sociais, mande sua mensagem. Nós vamos adorar saber que você está aqui com a gente. Eu te espero. Até a próxima.